Puxa, que sexta-feira recheada de assuntos importantes. A Suprema Corte dos Estados Unidos, nesta sexta-feira, chegou a uma conclusão. Diz que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, extrapolou a autoridade dele ao impor o amplo aumento de tarifas sobre importações de quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. A maioria da Suprema Corte, por 6 votos a 3, decidiu que a lei usada como base para impor as taxas de importação, aspas para a decisão da Corte Americana, não autoriza o presidente a impor tarifas. O presidente do tribunal, John Roberts, redigiu o parecer da maioria, enquanto os outros juízes registraram votos divergentes. Citando uma decisão anterior da Suprema Corte, Roberts afirmou que Trump deve apontar para uma autorização clara do Congresso para justificar a imposição do tarifaço. Essa a decisão da Suprema Corte americana. Zaidan. Pois é, Ronald. A Constituição dos Estados Unidos é muito clara quando diz que apenas o Congresso pode criar tarifas e impostos. O Executivo não pode fazê-lo. O Trump apelou para uma brecha constitucional que trata de situações de emergência, quando então o Executivo pode, à revelia do Congresso, pode decidir impor tarifas e até criar impostos. Isso depende, claro, da comprovação de um estado de emergência. E isso vem se arrastando desde o ano passado, porque tribunais federais decidiram contra o Trump, dizendo que não havia demonstração de uma emergência que pudesse conceder ao Executivo o direito de estabelecer esse tarifaço. Mas a Suprema Corte recebeu a apelação do Departamento de Justiça e determinou que os tribunais se abstivessem de decisões a respeito do assunto. Então, tudo ficou paralisado. As decisões contrárias não entraram em vigência, o tarifaço continuou valendo e tudo ficou como antes, até a decisão da Suprema Corte. Mas o texto, repito, é muito claro, o texto constitucional que determina a exclusividade do Congresso no poder de criar tarifas e impostos. E não ficou, na opinião de 6 dos juízes, são 9 juízes na Suprema Corte, para esses 6 juízes, não ficou clara a demonstração de estado de emergência, que, portanto, poderia abrir essa exceção com base nessa brecha também constitucional. E o John Roberts, veterano, sem dúvida o mais respeitado dos juízes da Suprema Corte, ele foi nessa direção, de não concordar com os argumentos do Departamento de Justiça, com os argumentos do governo Trump. Há um estudo, Ronald, da Universidade da Pensilvânia, um grupo de pesquisa que há nessa universidade, que fez alguns cálculos e indicou que os Estados Unidos podem ter de reembolsar aqueles que pagaram, né, as tarifas, algo parecido com 175 bilhões de dólares. O Trump, quando o assunto foi para a Suprema Corte, ele chegou a dizer que seria o caos para os Estados Unidos se as tarifas fossem derrubadas e que o país não tem alternativa a essa política. O que vai acontecer na prática, primeiro, é que muita gente vai pedir o dinheiro de volta, né? Empresas que pagaram para importar produtos, etc., e vão querer esse reembolso. Isso não é automático. Provavelmente ações judiciais serão o único caminho para a devolução desse dinheiro. Mas muita gente, se não todos que pagaram, pedirão o reembolso. Há ainda uma questão interessante, que é aquela série de acordos que o Trump fez, todos eles inteiramente favoráveis aos Estados Unidos, com o Vietnã, com a Indonésia,
com a União Europeia, com o Japão. E no caso do Japão e da União Europeia, esses países se obrigaram a investimentos de centenas de bilhões de dólares nos Estados Unidos, onde o governo dos Estados Unidos determinasse. Vocês vão investir em tal área, vão investir em tal setor, vão investir na construção de um porto, vão investir na modernização do sistema de produção de eletricidade nos Estados Unidos. Vão investir em sistemas para centrais de dados. Os Estados Unidos determinariam. E isso não está derrubado, porque os acordos foram assinados porque esses países quiseram, né? Mas agora é uma nova realidade. Eles fizeram esses acordos com a espada das tarifas sobre a cabeça. E agora podem tentar derrubar esses acordos. Mas aí entra o peso político, né? O Japão, hoje, está em condição de derrubar esse acordo. Inclusive, foi favorável às empresas automobilísticas do Japão, mas muito ruim para outros setores, até porque obriga o Japão a importar arroz dos Estados Unidos. Logo, o arroz, que sempre foi o produto protegido pela legislação japonesa, né, para garantir mercado para os produtores locais. Até isso entrou no acordo. Uma pitada de crueldade, né, obrigar o Japão a importar arroz. Mais do que isso, no caso da União Europeia, o acordo foi tremendamente desfavorável. Foi vergonhoso. A União Europeia ajoelhou-se quando assinou aquele acordo. Ela terá coragem política de pedir a anulação do acordo, de dizer que não concorda mais, que uma das partes está em desacordo e, portanto, aquilo que foi acertado entre a União Europeia e Estados Unidos será derrubado. Aí entra a força política dos Estados Unidos. E resta saber se esses países farão isso. A Indonésia, por exemplo, muito difícil. O atual governo indonésio, ele é inteiramente ligado aos interesses dos Estados Unidos, inteiramente ligado. E também é o caso das Filipinas. As Filipinas têm um governo que faz juras de amor aos Estados Unidos, né? Foi a volta da família Marcos. Agora, e um último aspecto, né, Ronald, que é o fato de que os Estados Unidos continuarão com seus déficits comerciais imensos. Isso tem um peso, claro, na dívida pública, que é o grande problema do país. São quase 40 trilhões de dólares de dívida pública. E dificilmente isso será resolvido sem um desinvestimento em massa na indústria militar. Isso não vai acontecer. O orçamento militar dos Estados Unidos está caminhando para 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. E não há nenhum sinal de que haverá um desinvestimento nessa área, que é vital para a política imperial dos Estados Unidos, como temos assistido dia após dia, né, Ronald? Tem a grande expectativa agora de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fale. Inclusive tem uma live já montada, que está só aguardando a presença dele. Então, a qualquer momento, ele deve se pronunciar, oficialmente se pronunciar sobre essa decisão da Suprema Corte. Claro que, na medida em que as informações chegarem, que ele começar a falar, a gente leva na íntegra aqui para você, exatamente para saber da voz do Donald Trump qual é a reação do governo dos Estados Unidos.